Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, vim aqui rapidamente fazer uma revisão referente ao primeiro ano, na turma do primeiro ano. Né? A gente vai falar aqui um pouco sobre o conteúdo da segunda avaliação, né, ligado ao material poliedro. Especificamente o terceiro capítulo, né, que fala sobre religião, e o quarto, que fala sobre instituições sociais. Quanto ao terceiro capítulo, gente, é importante frisar assim, falar sobre religião é mencionar, por exemplo, a ideia dos modelos religiosos. A religião, ela é, na verdade, uma forma de explicar o mundo, de entender o mundo. Isso tem muito a ver com o mito, a ideia da mitologia, ela tem esse propósito. Então, os modelos míticos, eles são modelos religiosos. E eles têm essa ideia da explicação da vida, do universo, né? É importante frisar que as religiões elas estão muito ligadas no passado, né, às chamadas religiões politeístas. As primeiras religiões elas serão politeístas, aquelas religiões com vários deuses e que faziam aquela relação, né, dos deuses, das entidades com os elementos da natureza, Deus do fogo, Deus do mares, Deus do trovão. Então existia muito esse processo, essa integração, digamos assim. Então, os modelos midiáticos, eles são modelos religiosos. Tem aqui um propósito de explicar as coisas, entender, compreender as coisas, é muito nesse sentido. É importante frisar também que alguns autores vão analisar, por exemplo, os modelos religiosos. Por exemplo, o Emile Durkheim vai entender a religião como um modelo institucional que visa unir, integrar os indivíduos. Modelos institucionalizados, religiosos, têm a função de socializar as pessoas. Quanto mais eu faço parte de uma religião, mais socializável é a minha vida. Então, para Durkheim, o sociólogo francês, as religiões estão aqui para integrar, para unir os indivíduos. É um pouco diferente que diz o Karl Marx. Né? O Marx, o filósofo alemão, ele é bastante polêmico nas suas declarações e ele vai argumentar, por exemplo, que a religião visa desunir as pessoas, visa alienar, enganar as pessoas. Ele usa a expressão, a religião, como ópio do povo. O ópio aqui é um alucinógeno que as pessoas tomam e começam a ver coisas que não existem. Então, o Karl Marx ele parte de uma ideia de que as religiões elas visam o sentido de alienar e enganar. Alienar é separar. Você está separado de algo. É muito nesse sentido. E nessa ideia das religiões, das explicações, tu tem, por exemplo, a questão dos fundamentalistas. É importante frisar que os fundamentalistas eles são grupos religiosos, só que eles são grupos religiosos com um alto grau de radicalismo, com uma interpretação ao pé da letra das antigas escrituras. E é importante frisar que os fundamentalistas eles podem ser de qualquer dominação religiosa, eles podem ser politeístas, monoteístas, né? Eles podem ser cristãos, eles podem ser muçulmanos, eles podem ser judeus, então budistas. Então os fundamentalistas são grupos que interpretam, por exemplo, os livros sagrados ao pé da letra, tentam pegar a ideia do passado e trazer isso para a nossa realidade. É por isso que muitas vezes, em regimes, em sociedades fundamentalistas, uma das maiores vítimas desses grupos radicais são as mulheres. As mulheres como submissas, as mulheres como num estado de opressão. Né? Por exemplo, no modelo, no fundamentalismo islâmico, a ideia das mulheres usarem aquelas roupas, né, a burca ou o chador, que são na verdade roupas grandes, né, onde cobre todo o corpo e até o rosto da mulher. A ideia de uma imposição, que aí é um modelo patriarcal, né, machista, autoritário, né, que a gente pode considerar esse modelo de fundamentalista. E o fundamentalista ele tem uma noção assim muito curiosa. Para eles acham que estão numa guerra, do bem contra o mal em que eles fazem parte do bem, eles estão lutando contra uma guerra. Essa guerra contra o quê? Guerra contra a globalização, guerra contra a modernidade, guerra contra a secularização, tá? Guerra também contra o Estado laico. Vamos destacar aqui, Estado laico é um Estado que ele divide o público do privado, ou seja, divide política de religião. Tá? Então tem esse processo. Então, quando se fala dos grupos fundamentalistas, eles usam muito uma estratégia que é chamada de identidade de resistência. Identidade de resistência é assim, eles resistem aos valores modernos, tecnológicos. Então eles estão lutando
num processo de resistência a todos esses valores tecnológicos, modernos, científicos, que são os valores seculares, que fazem parte da vida das pessoas. Então, os modelos religiosos, os grupos fundamentalistas, eles têm, na verdade, esse perfil, esse modelo e essa característica, tá bom? Outra coisa, ou outro tema que a gente pode falar também são as instituições. Instituições sociais. Entenda que os modelos das instituições sociais, a gente está falando aqui principalmente de família e casamento. Né? Família, que ela vai ser dividida em duas no primeiro momento, as famílias extensas, que são as famílias grandes, rurais, com muitos filhos, tá? E havia uma quantidade muito grande de filhos para poder trabalhar na lavoura, no espaço rural. E as famílias que a gente pode chamar de nucleares, que são aquelas famílias pequenas, no espaço urbano, mais enxutas, aonde você tem um casal, ou que muitas vezes esses indivíduos eles praticamente não têm sequer têm a ideia de filhos. Então está muito ligado a esse modelo